O segundo elemento que concorre em mesma igualdade de força com o fumus boniuris, a fumaça do bom direito, é o periculum in mora. Significa aqui o periculum, um perigo, obviamente, pela demora da prestação jurisdicional. Quanto mais demora o juiz, evidentemente que mais tarde ficará a prestação jurisdicional de uma situação que grita por urgência e daqui a pouco mais essa situação não vem. Então, a decisão do juiz não pode tardar. O juiz tem aqui, além da urgência do autor, o juiz também tem a sua urgência em decidir a liminar, se defere ou indefere, enfim. Então, vejam, no artigo 305 também nós temos o perigo da demora, já definido e consagrado na própria lei, que está ligado não agora ao autor, mas evidentemente que está ligado à tutela do juiz. Se o juiz demora, aquela situação que se deseja evitar se transforma agora em inevitável, porque o tempo, no sentido de ter transcorrido um tempo maior do que o esperado, trouxe uma situação de irreversibilidade. Quer dizer, e o que é irreversível, já falei antes a vocês, não é objeto de tutela provisória. O que é irreversível, significando o leite derramado, numa grande expressão que já se usava há tempos atrás, o leite derramado não se conserta mais. Então, com isso, esta situação irreversível agora só se pode contornar via perdas e danos. Mas a urgência perdeu o sentido, perdeu o objeto, já não há mais o que fazer. Então, com esta realidade da prestação jurisdicional do julgador, onde ele retarda, onde ele atrasa a sua função jurisdicional, também pode lhe acarretar uma situação até de indenização àquelas pessoas que ele, de maneira dolosa ou não, mas que ele tenha ajudado a agravar este quadro. Então, aquela pessoa que precisa de um leito hospitalar urgente não tem, a pessoa que precisa de uma proteção de arresto dos bens, o juiz não determina o arresto, ficam aqueles bens então ali expostos para que possam ser vendidos, transferidos, enfim, prejudicando o direito. Então, são situações que não tem mais o que fazer. E se o juiz comprovadamente usou de meios a postergar, a atrasar, a retardar a sua prestação jurisdicional, o juiz arcará com perdas e danos por esta situação. Ele tem até previsão legal sobre isso, onde o juiz, então, ele pratica um ato que, na verdade, é um ato que vem a causar o chamado ilícito civil contra esta pessoa. Vejam, então, demonstrada a fumaça do bom direito, a parte precisa mostrar, então, a necessidade dessa urgência. Então, é preciso que grite o autor para o juiz: olha, juiz, eu preciso desta medida agora, sob pena destas e aquelas consequências. Isso vai também abrir o autor um tópico na sua petição inicial, fazendo com que se apresente ali um relatório dessa urgência, onde vai então apresentar por que é urgente a medida, se não for tomada esta ou aquela das providências, a situação se transforma em irreversível. Então vejam, essa demora pode causar um prejuízo irreversível para a parte. Que a tutela seja prestada após essa situação, que até então é receio que ocorra definitivamente. Se ocorrer definitivamente, leite derramado, nada mais há a fazer, a não ser a prestação de uma ação por perdas e danos. Vejam, não se trata, como se pode pensar, que aqui que a demora, o fumus boniuris e o periculum in mora sejam aqui em relação à questão de processo, que é uma questão de vida. E vejam, não se trata da demora do processo, o que se trata é a demora da prestação jurisdicional. Ora, a demora do processo, sabemos, o processo normal é de 5, 10 anos. Isso, infelizmente, na nossa rotina do advogado, sabemos, que o advogado já tem advogados mais idosos, como no meu caso, que já não se aceita mais ações quando a gente projeta para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos.
dizer, então não se sabe nem se eu vou estar aqui. Então nós temos o problema que o processo é demorado, não há dúvida. O que não pode ser demorada é essa prestação de urgência, esta tutela provisória de urgência, que o juiz tem que estar presente no momento em que esta ação for distribuída. Já há no fórum um mecanismo para mostrar ao juiz situação de urgência, já liga um sinal vermelho e o juiz já vai se debruçar sobre aquele pedido. Então o juiz não pode passar mais do que 24 horas sem dar esse despacho, o que eu já acho particularmente um período bastante grande. Mandados de segurança e tutela provisória. Muito bem. Mandado de segurança é uma ação constitucional, primeira coisa, onde se verifica ali o ato abusivo da autoridade pública. Então nós vamos ter que ter dois ingredientes. Ingredientes presentes que são, primeiro, que haja abuso e que este abuso seja praticado, ou tenha sido praticado por uma autoridade pública. Chamado aqui um agente coator, quem encoraja alguém, quem coloca alguém numa situação, né, onde o seu direito líquido e certo seja atingido. Então vejam, eu falei agora mais um ingrediente. Além de ser um ato abusivo, de autoridade e que este ato atinja frontalmente um direito líquido e certo de um determinado cidadão, de uma empresa, uma pessoa jurídica, enfim. O que é direito líquido e certo? Ora, é o direito que não se contesta. É o direito forjado numa lei, um direito forjado num contrato, o meu direito à vida, o meu direito à minha propriedade. Então, se alguém, autoridade pública, vamos lá, um policial rodoviário estadual, eu estou trafegando no RS, o camarada me apreende o carro sem razão, ele está cometendo um ato abusivo, ato de autoridade e abusivo, violando o direito meu líquido e certo de propriedade e mais ainda, se quiserem, ainda de ir e vir com o meu próprio automóvel, enfim. Mas, neste caso, o remédio seria, então, o mandado de segurança. Por quê? Mandado e por que segurança? Mandado porque o juiz manda a autoridade fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Mandado. Há um mandado, uma determinação superior. E, evidentemente, de segurança, por quê? Porque se protege, se assegura o direito líquido e certo da pessoa. Então, o mandado de segurança, exatamente, uma vez assegurado o direito da pessoa que é líquido e certo, não precisa nem ser reconhecido, não há o que reconhecer, o juiz expede uma ordem, um mandado para a autoridade, então, ou prestar informações no prazo de 10 dias, ou então já fazer o que deve fazer, ou deixar de fazer o que já tinha feito. Então, a medida que se toma aqui é uma medida sem praticamente um processo de conhecimento. Vejam, o mandado de segurança, ele é exatamente para bloquear, para impedir aquele ato que está sendo nocivo para qualquer ente privado, quer dizer, um cidadão ou uma pessoa jurídica, né? A diferença para a tutela provisória está exatamente em que a tutela provisória nós temos aqui um pedido que muitas vezes não cuida de direito líquido e certo. O mandado de segurança tem essa característica de ter um direito líquido e certo. Se não for direito líquido e certo, é caso de tutela provisória. Vamos discutir esse direito. Então, a tutela provisória trabalha com direitos tantos que não sejam líquidos nem certos. São direitos ainda a ser discutidos, a ser pesquisados, perquiridos pelo juiz para poder formar o seu convencimento. No mandado de segurança não tem convencimento, porque o direito líquido e certo a gente não convence, ou é ou não é líquido ou certo o direito, né? Então tem que ter essa dupla característica. Por isso, então, o mandado necessita de direito líquido e certo e de um ato abusivo da autoridade pública ou delegada, né? Na tutela provisória, admite produção de provas, porque, repito, é um processo de conhecimento, o mandado de segurança não tem conhecimento. É apenas um reconhecimento do direito líquido e certo. Sendo mais abrangente, então, na sua questão probatória, na sua dilação probatória, obviamente, bem mais ampliada a atividade do juiz
no campo da tutela provisória. Tá? Então aqui nós vamos ter uma relação dos requisitos de uma petição inicial e tutela provisória. Só para a gente assim, já reconhecer o terreno. Então, no primeiro momento, sempre, claro que aqueles requisitos que eu estou dizendo formais do artigo 319 do CPC, vocês vão voltar lá para o processo civil 1, onde os requisitos formais da petição inicial habitam no artigo 319, para quem é dirigida, a qualificação das partes. É claro que eu estou falando também aqui com esse somatório. Mas, especificamente para a tutela provisória, o que nós precisamos? Os fatos em ordem cronológica. Sempre um fato bem apresentado para que o juiz compreenda bem a extensão desta relação que nós temos. Fundamentação jurídica. O que nós temos de jurisprudência? O que nós temos de lei? Qual é a lei que nós temos? Qual é o artigo dessa lei que nos ajuda? Qual é a questão da doutrina? Qual é o apoio doutrinário que eu tenho? Então, assim, uma petição nesse sentido já ampla, né? De maneira ampla, mas ao mesmo tempo bem objetiva. Não façam o juiz já ficar com aquele ranço com a petição inicial, se me permitam dizer-lhes, que o juiz já fique com aquele pé atrás, já vem aquela petição de 70 folhas para pedir um pedido desse tamanho. Quer dizer, não precisa. Então façam com que o juiz também seja agradado por vocês, advogados. Nós sabemos até antipatias dos julgadores em relação às causas por conta daqueles advogados que são verdadeiros, enfim, verdadeiras enciclopédias, dizendo cada vírgula que ele coloca ali, ele tem que explicar por que aquela vírgula está ali dentro. Então são petições que, na verdade, são petições que não agem no sentido de ajudar o próprio cliente. Tá? Já vi casos até há pouco tempo em Santa Cruz do Sul, em que a juíza de lá, num caso em que eu não participei, mas uma menina onde eu dava aula naquela região veio me contar, ela era assessora, aliás, estagiária desta juíza, e me dizia, professor, um advogado entrou numa ação por discussão de cláusula bancária com 472 folhas. E eu já fiquei apavorado. O que fez a juíza? A juíza indeferiu a inicial, dizendo que ela não era leitora de obras jurídicas e que aquele pedido deveria ser refeito no prazo de 10 dias sob pena de extinção da inicial. Que o autor, olhem bem, que o autor emendasse a inicial no sentido de torná-la mais enxuta, mais objetiva, né? Mais até legível. E claro, hoje tem aquela mania de se fazer então um sistema de copia e cola, legal, aquela jurisprudência, vou botar então aqui no meu, aquele outro julgado do tribunal, vou botar aqui na minha petição. Então quando o cara vê, tem um livro pronto e vai levar aquilo ao juiz, né, pensando que fez uma grande obra, foi uma grande porcaria que ele fez, que não ajuda nem a si mesmo, porque vai ficar antipatizado, vai ficar mal visto. O próprio juiz já vai olhar aquela situação ali com uma certa, até um certo desdém, e simplesmente pode acontecer uma dessas de um juiz mesmo até mandar emendar a inicial, ou até pior, indeferi-la por ser então inapropriada para um processo onde se discute um direito tão basilar que é uma cláusula de juros bancários, né? Então, evidente que é dispensável esse tipo de atitude. Mas vejam que com os fatos e a fundamentação nós vamos formar uma coisa chamada causa de pedido, que está exatamente aqui, né? Eu com o fato bem apresentado, cronologicamente e objetivamente apresentado, eu tenho a minha fundamentação jurídica, é isso, pronto, deu, causa de pedido, está pronto. E aí nós vamos entrar agora nos requisitos, como eu disse antes, como nós vamos apresentar os requisitos. Depois disso, nós vamos entrar lá no direito dos requisitos, quanto ao fumus boniuris e quanto ao periculo in mora. Também de maneira bem objetiva, para que o juiz enxergue bem aquela matéria e dali para frente ele possa já ter mais simpatia e, acima de tudo, mais presteza e rapidez ao decidir. Tá? E, finalmente, o pedido, né? O pedido que é
a expressão daquela medida de urgência. O que eu quero agora? Qual é a minha pretensão urgente? Então é isso que nós vamos fazer. Depois, é claro, nós vamos dependendo se é tutela cautelar ou tutela antecipada, os pedidos podem ser diferenciados, mas a princípio fiquem com isso, para um quadro assim, pelo menos assim, objetivo também do pedido inicial. Vamos trabalhar também com modelos, com exemplos, que vocês vão ver mais tarde como isso aqui funciona. Mas eu deixei aqui o último ponto, lá no artigo 77, a boa-fé. Vocês sabem que estamos cercados hoje de situações que são, no mínimo, chamadas de temerárias. No mínimo temerárias. São ações que praticam não apenas as partes, mas os próprios advogados, ou individualmente ou em cumplicidade. Muitas vezes se usa do sistema jurisdicional, do poder judiciário, para atingir fins indevidos. Nós estamos vendo agora o que tem acontecido com situações diante desse quadro trágico que estamos vivendo, né, de advogados forjando atestados médicos para a soltura de presos. Então, assim, dentro da esfera da tutela provisória, quero lhes dizer de coração, existe um mundo de engenharia jurídica no sentido de fazer com que haja um proveito impróprio para alguém. E quando eu falo proveito impróprio, eu falo do proveito desleal. Quando eu falo de proveito desleal, no plano do processo, eu estou falando de um proveito de má-fé. E este estará, assim que agir desta maneira, estará sujeito às penalidades da má-fé. Inclusive o advogado sofre bastante. O nosso, hoje, contingente de processos dentro do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem de Advogados que não agem com esta retidão de caráter, eles sofrem bastante um processo disciplinar que não é bom para ninguém, às vezes mesmo até com pena de suspensão e, quando muito pesada a mesma a situação que ele vai criar, até mesmo a pena de exclusão, quando repetidas vezes ele é suspenso, então ele tem que ser excluído. Então isso é uma pena, né, que ele vai pagar por exatamente não agir com este pressuposto maior, que é o pressuposto da boa-fé. A boa-fé definindo postura, a boa-fé definindo conduta, que sempre deve ser, vamos dizer, o primeiro ponto de todo advogado. Quero dizer isso. Hoje, para a gente conseguir um status profissional é muito difícil, né? A gente chegar a subir degrau por degrau, mas basta um escorregão num degrauzinho desses aqui, que o tombo é certo, a gente vem abaixo e volta lá para o fim, lá, ou dependendo, lá para o início de tudo, tem que reconstruir esta vida que foi por conta de um pequeno erro, né, assim desmanchado. Então, vejam que a boa-fé sempre é um estímulo para um colega quando a gente tem, trabalhando nessas funções de cautelaridade, problemas graves de família, problemas graves de saúde, onde, como eu disse, orbitam muitas dessas questões, quando a tutela provisória está presente. Que bom quando a gente encontra um advogado do outro lado que tenha esse estímulo à boa-fé, que tenha essa lealdade processual e lealdade para com o colega. Que bom, porque a gente sabe que ali eu posso ter uma conversa, eu posso ter um diálogo franco, aberto, para tentarmos, quem sabe, fazer a mediação. Quantas e quantas situações se podem compor antes mesmo de um processo se desenvolver, quando a gente já sabe que do outro lado de lá já tem um colega com essa característica, né? E nós temos que pensar também, só finalizando esse primeiro ponto, aliás, de hoje, quanto à questão da postura do advogado, né? Quando a gente também, frente ao juiz, deve se apresentar. Porque basta uma vez que nós apresentemos ao julgador uma situação que está claramente vestida de má-fé, esse julgador nunca mais vai ter a confiabilidade em vocês. Já vão ver o nome de vocês manchado,
já vão ver o nome de vocês para lembrar, puxa vida, mas que, né, vem de novo esse advogadinho aqui, essa situação de novo está se criando. Ele é realmente um profissional, o juiz, desculpe, o juiz é um profissional que está cuidando também desses detalhes. Se não ele, a sua assessoria, se não ele, os seus estagiários, já vão ter naquela figura, daquele advogado, uma má imagem, e isto não é bom também para ninguém. Tá? Bem, na aula que entraremos na semana que vem, nós vamos ver então a efetividade no cumprimento das decisões judiciais, neste então aspecto evolutivo das nossas aulas. Eu vou deixar então ao longo da semana, vou deixar os textos complementares contra esses dois grandes requisitos e entendam que uma aula foi necessária para que esses requisitos fossem assim dispostos, dada a importância que eles detêm no quadro da função cautelar. Tá bem? Por essa semana então é isso, eu quero que vocês pensem sempre no cuidado pessoal e da família, cuidem então de vocês, no sentido de sempre estarem presentes com as medidas necessárias, né? Até mesmo, quem sabe, medidas de carinho, de afeto, medidas de compaixão, né? Que a gente tem que ter nesse momento. A situação está ficando ainda mais grave, né? Nesses últimos dias que tem se passado, esse último final de semana, e espero que nós nos encontremos em breve, que isso tudo passe, que a gente possa então comemorar com um abraço muito grande, bem apertado, que eu transmito desde aqui na terra de Venâncio Soares, onde eu estou recolhido aqui na nossa casa com a minha esposa, o meu filho Gabriel, minha filha Brenda, que fiquemos então, e com o Fred e com a Larica, a nossa rica cachorra de adoção, para que vocês então também saibam que todos nós estamos passando por esse momento de dificuldade. Que bom, eu agradeço também que nós tenhamos essa atividade tão boa, tão salutar, que ainda temos aula nesse sentido mais eletrônico, nesse sentido um pouco mais à distância, mas que também pode ser tido aqui como sentido de aproximação entre todos nós. Tá bem? Um beijo grande às meninas, um abraço grande aos meninões e a gente se vê no próximo encontro. Tá bem? Fiquem com Deus. Obrigado.